Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade. E hoje, como você já viu aí na chamada, nós estamos recebendo aqui o advogado e pecuarista João Carlos Arguello. João, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação fazer parte aí dessa programação sua e falar um pouquinho da nossa história. Maravilha. Lembrando a você, amigo internauta, que se você quiser deixar uma pergunta aqui para o advogado Dr. João, é só deixar aí nos comentários. Eu convido você também a compartilhar essa transmissão e concorrer a um Pix de R$50 no oferecimento aqui do Noticidade. Compartilha esse vídeo, concorra, participe, deixe o seu comentário. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a E-Forte Incorporadora. Você sabe que a E-Forte é uma gigante do setor imobiliário e fará um lançamento em breve aqui no município de Sidrolândia. São cerca aí de 450 terrenos, um loteamento muito bacana no estilo Ecopark. Você conhece o Ecopark Fratelli, né? Vai ser mais ou menos naquele estilo, só que vai ser ali no grande bairro São Bento. Eu tenho certeza que vai valorizar e muito toda aquela região com um lindo Ecopark ali da E-Forte Incorporadora. Em breve o lançamento. E eu quero agradecer também o Nutrimais Atacado. Você sabe que comprando no Nutrimais Atacado você concorre a um Fiat Strada, então vale a pena você comprar e pagar barato e ainda concorrer a um carro 0 km. Meu abraço lá ao Buchanelli, a Marisa, toda a equipe de colaboradores do Nutrimais Atacado. Quero agradecer também a IVR Net. Você sabe, internet de qualidade é com a IVR, a clínica Divertidamente e também o restaurante Que Delícia, que tem almoço também aos domingos, aquele churrascão caprichado para você. Bom, João, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Hoje tá meio frio, né? Lembrando que nós estamos ao vivo, pessoal, e o clima já está mais ameno, né? Não está tão frio como estava, né, João? E vamos esquentar aqui esse bate-papo, né? Trazendo a sua história, João. Eu vi que você é pecuarista, né? Um cara que gosta da natureza, é músico, violeiro, amigo do Almir Sater, tem muito a colaborar conosco, né? Um cara bem vivido, maduro, um grande profissional aí, um grande advogado de respeito aqui na nossa comunidade. Tem aí milhares de processos, né? Tem bastante experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho para a comunidade quem é o João Carlos Arguello. Douglas, primeiramente eu quero dar boa noite a você que está aí, né, curtindo, acompanhando a gente nessa noite. E realmente, eu sou advogado, atuo aqui na comarca de Sidrolândia, já está com mais de 10 anos. E também tenho um escritório em Campo Grande, onde a gente faz uma parceria com alguns colegas, né, que trabalham junto com a gente nesses processos, que atuam junto com a gente nesses processos. Mas eu resido aqui em Sidrolândia mesmo, moro aqui em Sidrolândia, e meu escritório é aqui em Sidrolândia. Certo, a área de atuação é civil, criminal, tem mais alguma? O escritório em si, por ser uma parceria, nós temos advogados que atuam na área tributária, temos advogados que atuam na área trabalhista, previdenciário, direito público, mas eu particularmente na área civil e alguns processos da área criminal. Mas ultimamente eu estou tendo muito processo, muita demanda na área de família, eu particularmente. Mas a equipe nossa do escritório atua em todas as áreas. Qual que é a principal dificuldade hoje do advogado em geral, em qualquer área, na sua visão, João? Olha, Douglas, eu tenho evidenciado bastante, até em alguns vídeos que a gente tem colocado nas redes sociais, o seguinte: a morosidade da justiça.
Nós enfrentamos um trabalho árduo, vamos falar assim, processual, que o cliente vem, ele está desesperado. O cliente ele não vai no escritório de advocacia levar flores para você. Ele não vai te levar um buquê de flor, ele vai te levar uma carga de problemas. Às vezes problemas que para ele está tirando sono, né? É uma preocupação grande. E ele passa esses problemas para o advogado, tendo aí a certeza de que vai resolver ou ao menos amenizar essa situação. E o advogado, eu falo por mim, mas falo pelos colegas também que atuam na advocacia, quando a gente dá entrada no processo, aí nós batemos de frente com o tribunal, com a parte do Poder Judiciário, que hoje também está sobrecarregado. Então, essa morosidade, a demora que tem para poder concluir um processo, para você conseguir um alvará, para você conseguir uma decisão de um juiz, prejudica muito. E todos os escritórios estão sofrendo com isso. Às vezes a gente entra com pedido, nós entramos com pedido, por exemplo, de uma tutela de urgência para uma medicação, para um remédio que uma pessoa está precisando, uma assistência, até o juiz, chegar no juiz, para o juiz despachar nesse processo, entendeu? Já gerou um problema muito maior. E não depende do advogado, porque o advogado ele é rápido, o processo ele monta ali, às vezes no mesmo dia ele já manda para o fórum. Mas aí bateu lá no fórum e começa a morosidade. Então a morosidade dentro do Poder Judiciário está sendo hoje a pedra no sapato dos advogados. E na sua área civil, familiar ali, qual que é a maior dificuldade, o maior problema? Olha, Douglas, uma é essa situação. A área de família é uma área muito delicada, porque você acaba sendo mais psicólogo do que advogado. Não, sério mesmo, você acaba sendo mais psicólogo. Porque 90% dos clientes são mulheres. E aí elas querem resolver a situação, mas também não quer gerar dano para ninguém. Porque a mulher pensa diferente do homem, entendeu? Ela quer resolver aquela situação, mas não quer causar prejuízo até para o ex-marido. E aí você entra com essa ação no Poder Judiciário e aquela demora, aquela morosidade acaba prejudicando esse andamento desse processo. Então a gente tem, nessas demandas de família, como você falou, um dos nossos maiores empecilhos, que é a demora no Poder Judiciário. E na área criminal? A área criminal já é um processo assim mais célere. Por quê? Porque a pessoa quando está presa, ela tem prioridade. Se você entra com uma ação de um acidente de um veículo, pedindo uma reparação, não é tão urgente como um cara que está ali trancado numa cela. Então o direito penal ele exige que seja mais rápido. Então às vezes a gente consegue ter decisões muito mais rápido. Prender uma pessoa, você entra com um pedido, por exemplo, para o juiz, de um alvará, soltura ou uma justificativa, ele já aprecia de imediato, até o juiz de plantão. Então é mais rápido um pouco na área criminal. O que demora às vezes é depois, o curso do processo até chegar numa sentença, tal, mas é um pouco mais rápido na área criminal. Maravilha, mandar um abraço aqui para o Josemar Correia, está ao vivo aqui conosco, o Will Ximenes, o Will que agora assumiu lá o departamento de trânsito, né, Will? Não vou nem chamar ele de barbeiro mais, ele é barbeiro de profissão, né? Mas agora também está auxiliando aí o prefeito Rodrigo Basso lá no departamento de trânsito, assumiu a chefia lá daquele departamento, está lá junto com o Enelvo na Secretaria de Obras, com todo mundo lá, né, Will? Aquele abraço para você aí, toda a equipe, bom trabalho, pessoal que já vem trabalhando bastante aí na sinalização do trânsito aqui do município de Sidrolândia, né? Parabéns aí pelo trabalho, viu, Will? O Samuel Ferreira, conhece Samuel? Lá do Joca Lanches, lá da Orla, né? Ele que tem um lanche, rapaz, bom, hein? Pra gente assim que é meio fortinho, né? Pra não falar gordo. É um perigo aquele lanche, rapaz. Que lanche, hein? E aí aquele bacon, sabe? Aquele hambúrguer grandão, assim, sabe? Bem Capricha. Suculento. Rapaz, Capricha aquilo é lanche. bom demais, hein? Parabéns, Samuel Ferreira, Joca Lanches. A Aparecida Ribeiro está com a gente também. Elizabeth Nantes, benção mãe. Elizabeth é minha mãe. Está junto com a gente aqui também. Obrigado, mãe, pela audiência de sempre nos ajudando aqui, né, mãe? Obrigado, viu? Deus abençoe. Aparecida Ribeiro, já falei. Bom, pessoal, quem compartilhar e comentar essa live vai estar concorrendo a R$50. Nós estamos chegando agora aqui com o Dr. João Carlos, falando aqui sobre direito, e a gente já vai entrar também em outros assuntos aqui. E eu quero a sua
colaboração com a gente. Lembrando que para você que assiste pelo YouTube, tá? Não é ao vivo, né? Sempre gravado pelo YouTube, então você não participa aqui do sorteio. Mas para quem está no Facebook, estamos ao vivo, tá, pessoal? Então você participa também do sorteio que a gente sempre faz no final aqui da nossa live. Bom, doutor, esse trabalho que você desenvolve, ele é um trabalho, eu imagino que seja muito pesado, né? Por quê? Por que eu digo pesado? Porque você pega a carga das pessoas. Então o cara, para ser advogado, eu imagino que ele tem que ser um cara que gosta de resolver problema, né? Por que você escolheu essa profissão? Olha, eu falo assim, o advogado ele tem que ser muito apegado a Deus, sabe? Ele tem que ter Deus em primeiro momento, em primeiro plano, porque não é fácil. É como você acabou de falar, a gente pega muito problemas dos outros. E é só problemas. Então, você tem que ser um psicólogo, você tem que tranquilizar um cliente, e às vezes aquele problema que ele imagina ser um monstro, quando você analisa, você vê, não, peraí, não é bem assim. Isso aqui tá fácil da gente resolver. Vamos tentar ver se faz um acordo, vamos ver se a gente faz uma composição nesse processo, você perde um pouco aqui, o fulano perde um pouco ali. Mas para a pessoa que procura o escritório de advocacia, aquilo é um baita de um problema, talvez um monstro da vida da pessoa está ali. É um divórcio de um relacionamento, onde a mulher não quer romper o relacionamento, mas o esposo já está em outro relacionamento, ou vice-versa, ou o marido não quer romper o relacionamento, mas a mulher já está em outro relacionamento, e aí entra filhos no meio. Então é uma situação muito delicada. E a gente, como advogados, você carrega essa bagagem toda nas costas. Você tem que sair do escritório, você tem que ter sua vida, você tem que ir para sua casa, você tem que chegar, assistir uma televisão, você tem que jantar, você tem que conversar, você tem que bater papo. E você tem que esquecer um pouco aqueles problemas. É difícil desligar, né? Mas você tem que tentar fazer isso, porque senão você surta. Eu tenho dia no escritório que eu atendo aí de manhã e de tarde, vamos supor, 20, 15 pessoas, cada um com um problema diferente do outro. E aí você atende uma pessoa, ela vai te passar um problema, estou com o filho preso, aconteceu tal coisa, ou a minha filha foi espancada pelo companheiro. Ela saiu dali, vai entrar uma outra pessoa com outro tipo de problema, que talvez para ela é maior do que aquela pessoa que saiu. Ah, bateram no meu carro, o cara não quer pagar, é o único carro que eu tenho, eu uso para trabalhar. Aí você imagina como é que fica a cabeça do advogado. Para você acalmar aquela pessoa, você dar uma palavra para ela amiga, porque você não pode ser só técnico. Eu, por exemplo, eu não consigo. Às vezes eu chego em casa e morto de cansado, porque aquela bagagem nas costas. Por quê? Porque eu acabo filtrando, atraindo para mim um pouco do problema das pessoas. Às vezes à noite, eu acordo à noite tentando achar uma saída para um processo de alguém que nem me contratou ainda, só me contou a história, mas eu já começo a estudar para ver qual que é a melhor saída. Então dá esse desgaste muito grande. Mas com o passar do tempo, você começa a saber administrar. Você consegue administrar essa situação, para você poder ter vida também. Senão você não consegue. Foi aí que entrou a questão de Pantanal, de viola, que é uma forma de pescaria, é uma forma que eu achei de me desligar um pouco. Tirar um pouco essa bagagem das costas, porque é muito, não é fácil não. Já chegou a ajudar alguém assim, tipo, tem algum caso que você viu, acompanhou e você se sensibilizou de forma que você acabar colocando a mão no bolso para ajudar aquela pessoa? Chega esse tipo de caso para vocês, assim, aqueles casos muito pesados, às vezes que envolve criança, mulher, né? A gente acaba se sensibilizando às vezes com alguns casos que a gente não tem muito o que fazer, né? Às vezes até entra em contato com outras pessoas, né? Às vezes até envolve até um CRAS, envolve até, né, o pessoal da assistência social, né? Casos assim que eu vejo que muitas das vezes o advogado ele acaba fazendo esse papel, né? De resolver o problema, e para resolver o problema às vezes ele precisa de mais ajuda, né? Olha, para você ver isso que você acabou de reportar aí, eu tive um caso no escritório essa semana agora de mãe como criança passando por uma situação, e eu concluí ali no atendimento que talvez a intervenção judicial, ou seja, um processo, não era o que deveria ser feito naquele momento. Ela estava precisando mais de uma ajuda psicológica, vamos falar assim. E aí eu entrei em contato com o psicólogo, agendei e falei, olha, primeiro você vai no psicólogo,
Vamos ver os laudos que o psicólogo vai fazer para a gente saber qual que vai ser a conduta da gente. Mas eu, particularmente, eu vi que o problema dela não era o processo. Não era aquele conflito, aquele litígio. Ela estava precisando de uma ajuda psicológica. Então isso acontece muito no escritório. Da gente tentar, às vezes, encaminhar. Tem coisas que eu deixo, a pessoa fala assim, doutor, mas o senhor podia ter cobrado e dado entrada na ação do que o senhor mandar lá no CRAS ou mandar lá na assistência. Mas por que eu vou fazer isso? Só para tirar o dinheiro da pessoa? Se tem um outro meio de eu resolver, que ela vai ficar satisfeita, que a pessoa vai ficar satisfeita, entendeu? Então eu tento ser o mais prático possível, o mais humano possível. E meus clientes sabem disso. Se você conversar com quem é cliente meu na rua, ele vai te falar isso. Tá? Há pessoas, até questão de honorário do escritório, às vezes a pessoa fala, doutor, mas o senhor está atendendo igual Casas Bahia. Mas não, eu passo uma condição para o cliente, mas não exijo dele de uma forma o pagamento, o cumprimento, vamos supor, pela contratação, de uma forma assim que vai privar ele de outras necessidades. Não, eu sirvo a pizza e ele corta na fatia que ele quer comer. Eu não vou deixar de assistir. Eu não vou deixar de dar uma ajuda. Porque a pessoa já vem ali com aquela bagagem, né, aquele problemão. Ele não vai te levar um buquezinho de flor. Você tem que ter e aí empatia, você né? vai e bate de frente, então... Porque as pessoas têm um costume de dizer que advogado é tipo, vão tomar de quem, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Você chega no momento da advocacia, pelo menos no meu escritório, que você não começa a focar só em cifrão. Isso que eu estou te falando aqui, você pode conversar com meus clientes, qualquer um que você encontrar, que eles vão falar para você. Eles vão te contar. Que é um diferencial da gente trabalhar. Ser mais humano um pouco, entendeu? Ajudar as pessoas, claro, você ganha para isso, todo mundo ganha, um comércio, você ganha para isso, né? É o meu trabalho, claro. Eu presto um serviço, mas também eu não vou exigir da pessoa uma condição do qual ela não vai poder cumprir com aquela obrigação, mas eu não deixo de atender, nem eu e nenhum dos advogados que atua comigo no escritório. Então esse lado humano da gente eu exijo bastante no escritório. E é importante, né? Faz muita diferença. Até para a sua credibilidade, né, doutor? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Josemar. Está perguntando o seguinte, doutor João. Se tiver repercussão, o processo pode correr normal ou acaba tendo uma atenção especial do juiz? Como são os casos aí envolvendo, às vezes, política ou um caso que tem uma repercussão na mídia, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? A pergunta aqui do Josemar Correa. Olha, eu vou responder essa pergunta, Josimar, usando o que está acontecendo hoje na mídia. Nós temos aí uma operação muito grande em Sidrolândia, que está sendo deflagrada. Tem umas outras operações que estão vindo pelo GAECO. E são pessoas de muita influência, que deu uma baita de uma repercussão. E nem por isso já teve conclusão no processo. Então, o juiz, ele, por mais que ele tenha a vida pessoal e sabe das coisas que estão acontecendo, o juiz sabe de tudo. Mas ele tem que atuar de acordo com a lei. Não pode atropelar. Não pode atropelar. Então, eu acredito que não tenha essa influência. Não tenha essa influência. Embora nós tivemos um caso recente no Tribunal de Justiça, onde vários desembargadores, né, responderam, foram afastados por estar ajudando, privilegiando fulano, ciclano. E isso foi denunciado, foi afastado esses desembargadores, justamente por causa disso, das influências dentro do tribunal. Mas é um caso isolado. Aqui em Sidrolândia, com os juízes que nós temos aqui em Sidrolândia, isso não tem acontecido, de maneira alguma, de maneira alguma. Isso eu posso te falar com certeza, porque só que tem acho que mais de 1000 processos distribuídos atuando. Então é muito processo. E aí tem gente que tem um poder aquisitivo muito grande e tá tendo que cumprir a lei. Se fosse favorecer, né, talvez não teria aí o peso da mão da justiça, e está tendo. Então Sidrolândia hoje, por mais que nós temos essa morosidade, essas trocas de juiz, acabou de assumir o Dr. Bruce, que é da vara criminal, um juiz muito bom, muito técnico, veio lá de Rio Negro. Ele é um excelente juiz, um excelente magistrado. Nós tínhamos aqui o Dr. Fernando, que saiu daqui, está aí agora, né, o novo juiz na segunda vara, temos a juíza na primeira vara. Então é uma carga muito elevada, mas influência de fora lá dentro não tem.
Não tem. Aqui em Hidrolândia eu não tenho visto, não. Entendi. O senhor advoga para alguns clientes aí nessa operação do GAECO e por conta disso é melhor a gente não entrar em detalhes nesse assunto, até porque o senhor é impedido de poder opinar sobre esse assunto aí devido à confidencialidade, né, advogado-cliente. A gente atua, né, tem umas defesas que nós fazemos, são 8 clientes. 8 clientes? 8. Tem 2 que deve estar entrando essa semana também, mais 2. Mas então o senhor deve ser bom 10. Mesmo, hein? Bom, meu não tem nenhum preço, graças a Deus. Mas no modo geral, não tem essa influência, não. Se tivesse, não tinha dado nada, né? Você vê que tem gente presa, tem pessoas aí que está sendo, né? Teve busca e apreensão. O processo está correndo, né? Está correndo. Está até rápido. Sim. Isso para vocês advogados é bom ou é ruim? Depende do lado que você está, né? Olha, eu costumo muito falar o seguinte, para você dar um parecer, você tem que saber de que lado, de que cadeira você está sentado, né? Se você estiver sentado por quem acusa, você vai chegar ao pau. Mas se você está pelo acusado, você fala, opa, peraí, não é bem assim, não é desse jeito. Então o advogado tem isso. Você tem que saber qual é a cadeira que você está sentado. A verdade sempre tem 2 lados, né? Sempre tem 2 lados. A gente que trabalha com comunicação também sempre tenta colocar, né, as versões, né? E aí, julguem, né? A gente só faz o trabalho de... E viu, Douglas, você sabe que aqui em Hidrolândia, eu tenho escritório também em Campo Grande, atuo em Campo Grande, tenho vários colegas advogados que atuam comigo em Campo Grande em outros processos, principalmente natureza de órgãos públicos, essas coisas todas. Mas aqui em Hidrolândia, a família de advogados é bem unida. Tá uns ranca-rabo, coisa particular assim, mas é unido, sabe? Então não tem muito há reuniões, há festas, jantares que é promovido pela OAB daqui, que eu já fiz parte da diretoria acho que umas 3 vezes, se não me engano. Todo mundo se dá bem? Todo mundo se dá bem. Todo mundo se dá bem. Que bom. Briga ali no processo, na defesa do seu cliente, saiu da audiência, tá todo mundo de boa, conversando, como se nada tivesse acontecido. Tem muito lugar que não é assim. Tem lugar que não é assim, não. Tem lugar que não é assim, não. E aqui em Hidrolândia é assim, cara. Aqui você conhece todo mundo. Você vai no restaurante, você encontra 3, 4 advogados ali, você entra na mesma mesa. E aí, às vezes, na semana passada, vocês estavam quebrando pau no meio de uma audiência lá, um defendendo o interesse de um cliente, outro defendendo do outro. Mas, na hora de jantar, tá ali, de boa. Não mistura as coisas, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom até para a própria cidade. Entendi. Eu vi esses dias o senhor falando sobre pensão. Teve alguma alteração na lei sobre isso? Como que tá? Você fez alguns vídeos, né, falando sobre pensão. Mas são tantos vídeos. Eu posto todo dia um vídeo. Todo dia nas redes sociais, no Instagram, eu posto um vídeo. Sempre quando eu tenho assim muita pergunta no escritório, muito questionamento de algum tema, de alguma área de atuação, aí eu faço um vídeo sobre aquilo. Entendeu? Sobre prazo. Eu fiz um agora sobre qual que é o prazo para o juiz dar uma sentença no processo, se o juiz tem prazo para dar uma sentença ou não. Então, são vários vídeos que eu faço. E então, tem prazo? Para saber qual. Prazo tem para o advogado e para a parte. Vamos dizer assim, via de regra. Cumprir o prazo, né? Não, se ele falar para você, junte um documento em 5 dias. Se em 5 dias você não juntar, está precluso. Já é. E aí você vai ter que você vai sofrer as consequências daquilo. Mas para o juiz não dá para ter prazo, não. Você calcula um juiz só para julgar 400 processos em 60 dias. Dá uma sentença. E uma sentença, às vezes, vai direcionar a vida de uma pessoa. Uma sentença de um juiz vai mudar a vida de uma pessoa. Você já imaginou? Então, ele tem que parar, ver o que a lei determina para ele poder julgar. O juiz não julga conforme a vontade, pelo menos é o que estabelece a lei. Ele não pode julgar conforme a vontade dele. Ele tem que julgar conforme está a lei. Só para você ter uma ideia, em casos de banco, busca e apreensão, esse negócio de revisão de contrato. Teve uma época que teve uma febre. Tem algumas fases no direito que é muito bom para o advogado, que são ações em massa. Eu peguei algumas. Por exemplo, teve uma época da Brasil Telecom que a pessoa comprava o telefone e tal, aí mudou, houve uma alteração e as pessoas entravam para poder receber aquele valor que compraram da Brasil Telecom o telefone e o juiz mandava entregar. Daí a pouco lá prescreveu, acabou aquela fase. Aí entrou das redes de energia elétrica. As pessoas mandavam fazer tinha uma fazenda, queria puxar uma rede de energia, puxava, gastava toda aquela despesa e ficava para Energisa.
Aí as pessoas entravam pedindo para devolver aquele dinheiro, já que a rede ficou para a Energisa. Também prescreveu, acabou o tempo, já era. Não tem mais. Entrou agora essa luz para todos aí e tal. Aí entrou a busca e apreensão. A busca e apreensão. Revisional de contrato. Você deve ter ouvido falar. A pessoa comprava um carro financiado de 60 vezes, entrava com uma revisional para baixar o juro, ficava usando o carro, conseguia fazer um acordo às vezes e o valor da quitação era bem inferior do total da dívida. Até hoje, né? Não, aí não, que tá. Acabou? Aí mudou. A lei teve uma alteração e aí eu desconfio que alguém foi lá em cima. Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Claro. Eu vou te falar isso por causa de uma decisão de um juiz, para nós voltar no que você me perguntou agora. Certo. E aí lá em 2015, parou tudo, acabou o revisional. Acabou. Mas primeiro, tem empresas ainda vendendo, não tem? Esse dia eu vi uma propaganda sobre isso. Tem. Você entrar com revisional, você pode. Você pode entrar com revisional, só que ela não vai obstar a busca e apreensão. Então você pode entrar com a revisional, mas você tem que estar continuar pagando. Senão o banco vai entrar com busca e apreensão. Antigamente não. Você entrava com a revisional, tinha consignatória naquilo que você entendia que era devido e o banco não podia levar seu carro. Agora não, agora pode. Mudou também a questão da purgação da mora. Antigamente o banco entrava com uma busca e apreensão de 3 parcelas. Vamos supor que falta 50 para você quitar seu carro. O banco atrasou 3, o banco entra com busca e apreensão, ele pede a rescisão desse contrato. E aí se prender seu carro, não adianta você pagar as 3 que está atrasado. Não vai te devolver o carro. Você tem que quitar todo o contrato, as 50 parcelas que falta, aí com juro, despesa de custas de processo, diligência de oficial de justiça, pátio, guincho, tudo, para você pegar seu carro de volta. Caramba, é para então, tomar o carro mesmo. Não, é 5 dias. Prendeu o seu carro, você tem 5 dias para quitar a dívida. Isso é uma utilidade pública, pessoal, que eu não sabia, acho que muita gente não sabe. Então, você que tem seu financiamento, pague em dia, não deixe atrasar mais que 3 parcelas, senão vai perder o bem. É, um outro detalhe aí que eu vou dar uma outra correção que as pessoas também estão enganadas. As pessoas falaram, não pode atrasar 3 parcelas. Não. Se atrasar uma, o banco já pode pedir a busca e apreensão. É isso aí mesmo, cara. Não sabia também. Pode. Isso acontece muito, você sabe por quê? Mas e o contrato? Ele é rescindido. E você perde o bem em favor do banco. Aí é que está um detalhe. Então, mas não está no contrato? Que são 3 parcelas? Não. A lei não. Deveu, constituiu você em mora, o banco pode entrar com a busca e apreensão. Então, mas o que está em primeiro lugar? É a lei ou é o que está no contrato? Não, mas a lei já alterou. Então, mas é a lei ou é o que está no contrato? A lei. Hoje, se eu posso fazer um contrato com você e executar ele no fórum, o juiz falar, para aí, doutor, o senhor está louco? O senhor colocou umas cláusulas aqui que não existe, o senhor está contrariando a lei, vamos mudar isso aqui. Entendi. O senhor colocou uma multa para ele aqui de 50%, isso é enriquecimento sem causa, não, eu vou baixar para 10%. Por isso que é bom, né? Todo mundo ter um advogado, né? Por isso que é bom. Advogado e médico você tem que ter um toda a família, eu acredito que tem que ter um advogado e aí tudo que você, qualquer dúvida que você tem, você passa para o seu advogado. É uma pessoa da sua confiança, vai estar sempre te ajudando, né? Vai defender suas causas lá. Por isso que é bom, né, doutor? E essa questão de financiamento, porque todo mundo faz financiamento, né? Por isso que é importante as pessoas saberem, né? A lei muda e a gente não fica sabendo. Então, o que eu aconselho para cliente? Doutor, está atrasado, eu quero entrar com ação contra o banco. Falar, primeiro tenta negociar com o banco. Ah, mas o advogado, o doutor, o fulano faz... Tudo bem, mas se eles fizerem isso, eles vão te prejudicar. Tenta negociar com o banco, porque se o banco entrar com a busca e apreensão e prender seu carro, você só vai tirar quitando. Mas eu pago a que está atrasada. Não, o banco não vai aceitar. O banco não vai aceitar. Ele vai querer que você quite o contrato. Se ele prender, você vai quitar o contrato. Aí é que vem a cereja do bolo para o lado do banco. Porque o banco é autorizado a vender seu carro. Ele vai para um leilão. Então, se seu carro vale 30 mil, sua dívida é 60, vamos supor. Porque não vai amortizar juros nas parcelas. Você vai ter que pagar o que deve, o carnê inteiro. Então, eles leiloam seu carro, por exemplo, por 15 mil. Esse valor é amortizado na sua dívida e a diferença eles vão executar você. Ou seja, a pessoa continua devendo. Continua devendo. Aí eles vão atrás dos seus bens. Cara, viramos reféns, hein? Viramos reféns. Rapaz. Infelizmente. E aí, voltando naquele negócio que você falou do juiz lá, o juiz colocou o seguinte, por isso que ele não julga conforme a vontade dele, ele julga conforme a lei. Ele colocou para mim, num processo meu, bem assim, embora o meu posicionamento seja contrário, tenho que acatar o que a legislação determina. Ele concordou com você, mas... Concordou, mas... Obedeceu a lei. Obedeceu a lei. E o juro abusivo? E o que é abusivo?
É você pagar 3, né? Essa pergunta que você 4. fez para mim, eu ouço todo dia. Então, mas eu estou pagando juro abusivo, juro abusivo, juro abusivo. A lei fala que você pode discutir quando o juro é abusivo, certo? Mas não fala o que é abusivo. Não tem valor? Não tem o percentual? Tem que ser uma coisa muito exorbitante para caracterizar abuso. Senão, não. Entendi. E outra, quando você assinou lá o contrato, você viu lá os valores. É desse jeito. Não é? Esse é o entendimento que o tribunal tem colocado. Você assinou um contrato. Você tinha a opção. Você teve a opção de discutir. Embora o banco vai trazer um contrato pronto. Eu nunca vi o banco fazer um contrato para você na hora. Ele vai imprimir o que está pronto. Só vai colocar seus dados e os valores. Geralmente. O contrato está pronto. Está pronto. E ele não vai mudar aquilo. O cara falar, o gerente do banco é meu amigo. É amigo para tomar cerveja. Se ele dever lá, o gerente arranca dele até as calças. Com certeza. Porque ele trabalha para o banco. Você acha que o cara que trabalha para o banco vai prestar serviço para o cliente? Não vai. Não vai. Ele pode fazer as condições que possa melhorar. Mas se você for fazer cálculo, o banco está levando dinheiro. O banco não perde dinheiro. Qual que é a maioria dos casos que o senhor que chega lá no seu escritório, doutor? Qual que é o maior problema hoje da sociedade, principalmente de Sidrolândia? Rapaz, por incrível que pareça, é família. Família? Eu entrei com 8 ações de divórcio só semana passada. Que isso, rapaz, que pena. E essa semana, você vê, só essa semana eu já tenho cliente agendado e nós já temos entrado em 3 de solução de união estável. Então o negócio complicou. Separações. E aí teve uma alteração na lei agora, recentemente, que diz o seguinte: antes, a mulher, quando ela ia divorciar, precisava da assinatura do marido. Você viu que lá nos Estados Unidos eles falam no filme, né? Não assino o divórcio. Se ela não me dá isso, eu não assino o divórcio. O Brasil é diferente, o Brasil não tem isso. O Brasil, a mulher entra com o divórcio. Ó, quero me separar do marido. Ela entra com o divórcio. O juiz, claro, vai mandar citar aquele negócio todo, mas a opinião do parceiro, do companheiro, do esposo dela, se ele aceita ou não, para o juiz é relevante. Se a mulher quer divorciar, o juiz assina. Aí segue o processo para a partilha de bens. Agora, com a alteração da lei, acabou isso. Agora ela entra com o divórcio, o juiz já dá o divórcio para ela e aí vai a cartinha para o marido. Fala, ó, pode casar de novo, você está divorciado. Mas como assim? Está divorciado. Nós não vamos discutir só os bens. Então, o negócio tá andando ligeiro. É mais separações, então. Mais separações. É o que tem chegado atualmente. Olha, se você for analisar a rede social hoje, se você for pegar uma rede social, seja o TikTok, vídeo de Instagram, você não... É raro, você pode fazer um teste hoje à noite. Você vê um vídeo que seja de 30 segundos incentivando ou estimulando o relacionamento, a convivência. Não, é só separação. Se você quer saber onde sua mulher anda, compre não sei o quê. Se a sua mulher quer saber clonar o WhatsApp do seu marido, faça. É só estimulando o conflito do casal. Não tem hoje, não tem. É raro você conseguir ver alguma coisa no sentido contrário. Eu tiro ali no escritório, a gente recebe... Agora, estava vindo para cá, acabei de comentar aqui que estava comentando com a minha esposa que a menina mandou uma mensagem aqui para mim, falou, doutor, eu quero acabar com a ação de cobrar a pensão do meu filho. Aí eu perguntei o porquê, né? Ela falou, não, porque eu voltei com ele, eu quero voltar com ele. Aí você imagina um advogado, às vezes você fica 1 ano tentando achar o cara não tem endereço, a mulher não sabe onde o pai do filho dela está, a gente pede para o juiz ofício, o juiz nega, fala que a mulher tem que saber onde está o endereço. Meu Deus. Para poder cobrar uma pensão para uma criança que hoje, o que é? Você pega 30% do salário mínimo para uma criança, às vezes um lanche, uma festinha que ela já gasta aí. Ué, vai comprar uma roupa, já foi. E a coitada da mãe tem que penar sozinha. Uhum. Tem que penar sozinha, porque tem muito, não digo todos, tá? Não vou generalizar. Mas tem homens, pais, vamos falar assim, genitor, que por ele pagar 30% de pensão, ele acha que ele não tem obrigação nenhuma mais. É o que eu vejo no escritório. É poucos. Tem aqueles que se preocupam? Tem. Não vou te mentir, não. Mas eu tenho cada caso lá que o cara fala, doutor, eu já pago 30% da pensão, ela que se dane. E aí, agora quem tem filho sabe a despesa de um filho, cara. E essa pensão não é para você dar para a criança numa roupa. Hoje a criança tem que ter internet em casa.
para estudar, para assistir um joguinho, para brincar. Ela tem que ter uma internet em casa. Até mesmo, às vezes, dependendo da idade, para a mãe poder saber onde ela está, onde que ela foi. Aí, nesse caso... A pensão serve para isso, para ajudar a pagar essa internet. O filho não usa, então a pensão serve para isso. É um lanche de escola, é uma roupa, é uma pracinha, é um lazer. Aí você calcula, soma tudo isso aí. É uma vergonha para os homens, né? Só que tem um detalhe muito grande. Hoje, eu costumo falar assim também, que você não vai entrar num processo de alimentos, de pensão, para lavar roupa suja. Porque isso para o juiz é relevante, ele não vai nem te ouvir, ele vai te ignorar. Ah, porque ele me traía, porque ela me traía, porque essa mulher não presta, porque esse homem não presta, porque... Isso é irrelevante. O juiz vai ver o seguinte: qual que é a necessidade da criança, quanto que ela precisa financeiramente, mas vai levar em consideração a possibilidade financeira do pai. Entendeu? Vai levar a possibilidade financeira do pai. Aí ele vai ajustar uma balança para ver qual que é o valor que vai servir para a criança, mas também não vai aí atingir, faltar para o pai na subsistência digna dele. Uhum. Esses dias uma cliente perguntou para mim, falou: doutor, mas um filho do Neymar, por exemplo. Aí eu usei como exemplo, falei, uma mulher pode ter um filho do Neymar e ganhar aí 1 milhão de pensão, vamos falar, do Neymar. E ela mesma ter um filho com outro homem que é trabalhador aí, que ganha salariado. Aquele que é filho do Neymar vai ter uma pensão muito grande, mas o outro não. Então ela vai ter um filho que vai ganhar, por exemplo, 500 mil de pensão e um outro que vai ganhar 40% de um salário mínimo. Depende do pai. Porque é o poder aquisitivo do pai. E se o pai tem, por exemplo, 8 filhos, 5 filhos, ele fica sem salário? Pois é isso. É aí que o juiz vai considerar. O que ele ganha, até é justificativa para ele usar numa ação de execução de alimentos, numa ação de alimentos, o que ele ganha e a despesa que ele tem. Ah, peraí, como é que eu vou dar? Eu ganho um salário mínimo. Eu vou pagar 30% para ela, mas eu já pago 30% para outro, pago 30% para outro, eu vou comer com o quê? Porque tem uns caras que é trabalhador, né, moço? Ou vai fazer filho assim lá longe, rapaz. Tem uns caboclos aí. Tem uns amigos meus, vereador aí, que tem, rapaz, uma galera, hein? Não, e é um tema muito delicado. É. Porque cada caso ele tem que ser analisado separadamente. Entendeu? Cada caso. É bem complexa essa situação de alimentos, de pensão. Isso aí no escritório, eu tenho um cuidado, eu particular, com essas clientes, com os clientes. Às vezes eu chamo o pai, o genitor, converso com ele primeiro, vamos tentar fazer um acordo, vamos ver o que fica melhor para o senhor, para tentar resolver. Porque o juiz lá vai olhar isso aí, falar, peraí, ela está pedindo tanto. Quanto que ele ganha? Ele ganha tanto? Então vou fazer uma base aqui e vai ser o que eu vou fixar de pensão. Ah, mas ele não presta, esse homem sai com a mulher toda noite. Isso é irrelevante. Não interessa. Não, o juiz não vai nem dar ouvido para isso. Tá vendo, meu amigo, por que eu sou casado há 21 anos, tenho só um filho, 21 anos com a mesma esposa, primeira e única e última, né? Se ela tá ouvindo aí vai ficar feliz. Vai. Mas é a verdade, porque o homem ele tem que usar sabedoria, né? A gente não teve mais filhos, eu e minha esposa, porque não veio, né? Veio só um. Mas não é questão de quantidade de filhos, a Bíblia fala que quanto mais filhos você tem, mais abençoado você é. Maior é a sua honra, a sua prosperidade, né? Você é abençoado. É uma bênção ter filhos. Tem gente que não quer ter filhos, né? Mas eu creio que tem que repensar isso daí, porque é uma bênção, né? É a longevidade, é você dar sequência, né, ao seu DNA, né, a sua posteridade, a sua família. A família é muito importante. A gente tem medo, né, doutor, de ter filho. Né, o tempo de hoje, o dia de hoje. Gente, estando bem educado, né, você sendo exemplo, com certeza você vai ter sucesso, né? Você vai ter a bênção do Senhor sobre a sua casa. Então, por isso que eu sempre oriento alguns amigos, né? Que muitas das vezes tem ali 5, 6 ex-mulheres, né? E cada ex-mulher traz um problema diferente. O cara larga, daí pega outra, e larga, daí pega outra, e vai deixando os filhos no caminho, e a vida do cara vira uma bagunça, né? Por quê? Porque ele não usou sabedoria.
né? E às vezes o cara é meio safadão, gosta de trocar, né? Sempre está trocando, mas a mulher não é que nem carro, né? Que você troca todo ano. Tem que usar a sabedoria, né, doutor? Hoje a pessoa tem que pensar muito, né? Pensar muito. Você assumir um compromisso, hoje tem que pensar bastante. Né? A realidade que o mundo hoje está vivenciando é diferente do tempo dos nossos avós, que o cara criava uma galinha, plantava uma rama de mandioca, ele vivia feliz da vida. Tranquilo. Hoje não tem como. Hoje, se você não tem uma casa própria, você tem que alugar. É uma guerra, hein? Entendeu? E aí você vai pôr criança no mundo para sofrer? Tem que pensar muito, E aí, vamos supor, eu sempre oriento, né, as pessoas a não separar, né? Claro, tem aqueles casos, né, que chegam para o senhor, né, que a pessoa está, né, apanhando, tem todos aqueles, né, problemas, e aí às vezes não tem o que fazer, violência doméstica é muito grave. Mas para tudo tem jeito, né? Tem tratamento, tem terapia, tem igreja, né? Tem que trabalhar a mente do homem, porque muitas vezes a culpa, na maioria das vezes a culpa é do homem, né? Porque o homem é o provedor, o homem é quem realmente tem que assumir a sua casa, o seu lar, o sacerdócio, né? E às vezes o homem ele deixa a desejar, né? Ele quer jogar o fardo para cima da mulher, ele dá as suas escapadas por aí e aí acaba sendo irresponsável, enfim, e aí é culpa dele. Mas você sabe uma coisa, Douglas, que eu estava comentando esses dias atrás aí, com o pessoal lá de Campo Grande que atua na assistência lá também. A ideia de que a mulher tem que estar em casa servindo o marido, isso aí já acabou. Claro. Isso aí já foi. Até porque é uma necessidade hoje. Hoje também. É uma necessidade. Hoje a mulher, se ela tiver como ajudar financeiramente na casa, os dois juntos têm mais força. Só que tem muitos homens que pensam diferente. Não aceita que a mulher trabalhe, não aceita que a mulher saia de casa, não aceita que a mulher tenha um êxito financeiro. Às vezes tem ciúme também, né? Entendeu? Acha que isso vai proporcionar situações até mesmo aí de traição. Uhum. E quando na verdade a gente tem que estar se acompanhando essa evolução dos tempos. Claro. Porque senão você vai ficando para trás. Então as mulheres não estão aceitando mais. Não, aí ela fala, mas a mulher não gosta mais do cara, não tem mais sentimento pelo cara depois que começou a trabalhar. Não. Se ele não unir com ela, não andar junto, a chance de não dar certo o relacionamento é muito grande. Porque as mulheres estão buscando essa independência. Estão buscando essas dependências. O espaço, o lugar que elas estão ocupando hoje é uma realidade muito diferente lá atrás. Por que aumentou o índice do feminicídio, dessas agressões, Maria da Penha? Por quê? Justamente porque alguns homens não aceitam. Eles não aceitam que a mulher tenha essa independência. E aí a mulher vem bater de frente, é onde acaba gerando a violência. Eu costumo falar no escritório, gente, não está dando certo, separa. Eu sou o contrário, né? Não tenta não. Se não dá certo, separa. Porque vai virar violência. Vai virar violência, isso a estatística mostra aí pra gente todo dia. Você ligou a televisão, você já vai começar a ver. Então, se um relacionamento não dá certo, partiu pro lado da agressão, então separa. Separa porque vai virar problema lá para a delegacia. O cara que agride a mulher, geralmente, né, doutor, ele não vai mudar, né? Muito difícil. É uma questão psicológica, né, emocional, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Então, mais um homem, né, criado já... É o que eu te falo, não é uma criança. O mundo mudou. A mentalidade feminina hoje é diferente lá de trás. Não, envolveu violência, pessoal, eu também acho que é difícil, hein? Agora, o que eu digo para tentar, porque às vezes é que nem o senhor falou, um problema às vezes de conversa, um problema que é possível recuperar. É tão triste você ver um casamento acabar, né, uma família desconstruir, né, é possível recuperar. Então as pessoas têm que refletir bem. E quando eu falo para os homens, nessa questão de que o cara sai separando de uma, separa de outra e gente, o problema vai continuar. E cada vez vai piorar a vida dele, porque ele vai deixando filhos para trás, né, com cada mulher. Então não é fácil. Essa questão de relacionamento, ninguém consegue saber o que o outro passa. A gente tem uma noção.
Pelo menos no escritório, estou falando na área do direito. A gente Claro. tem uma noção porque ou o marido que chega lá no escritório, ou a mulher que chega no escritório, ela vai passar a versão dela. Né? Mas... Você chega a falar com o marido ou não? Nossa Senhora, muito. Aí você entra em contato, ó. Muito, chamo lá no escritório, converso, falo, ó, gente, o que está acontecendo? Não dá. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Já tentaram? Será qual que é o problema? Aham. Porque a paciência hoje do ser humano tá estupim, né? Hoje você sai num trânsito para dirigir, para você xingar alguém. Eu costumo falar que até uma pessoa de bem pode sentar no banco dos réus. Uma pessoa de bem. A pessoa quer falar, eu jamais vou ser bandido. Vai porque ele corre um grande risco. Pode. Ele pode estar dirigindo um carro num minuto de desatenção, ele atropela alguém, pronto, ele já sentou homicídio. Exato. Culposo, ele vai sentar lá no banco e vai ser julgado. Vai ter que ligar pro Dr. João Carlos. Você entendeu? Então a pessoa falar assim, julgar a outra pessoa, mas não se colocar no lugar dela é um erro. Então você tem que ver as condições, o porquê que ela chegou naquele ponto. Você já chegou a ser acordado de madrugada, a pessoa ligando? Já chegou ou quando que foi a última vez? Direto? Eu tô em casa às 11 horas da noite, deitando, e ele me liga. Que coisa, hein? Corre lá na delegacia que prenderam meu pai. Corre lá na delegacia porque minha mãe apanhou de fulano. Tem que gostar da profissão, hein? Isso aí é... E eu ainda tenho um negócio comigo que às vezes eu converso muito em casa e minha mulher, eu não tiro a razão dela num ponto, porque eu costumo virar amigo dos clientes. Uhum. Então, tem meu telefone pessoal, meu número de telefone particular, meu pessoal, Aí já quer conversar fiado, né? Não. E aí eles ligam para mim fora de hora, num domingo. E eu não consigo separar, desvincular do escritório. Estou tentando, mas é difícil. Então, vida de advogado atuante hoje, que está atuando mesmo na área, não é fácil, não. Não é fácil, não. Você é um cara gente boa, né, João? Assim, é popular nas redes sociais e tal. Já pensou em ser político ou não? Rapaz, você sabe que toda período de eleição há uma pressãozinha em cima de mim, sabe? Rapaz, é convidado. As pessoas me procuram, me convidam. Você é filiado a algum partido? Não. No PL. Ah, tá no PL. PL. Partido do prefeito. Tô no PL. Direita. Tô no PL. Legal. Mas eu não quis ainda, sabe? Assim, não chegou ainda. Tive lá atrás, um tempo atrás, mas hoje, até acho que foi esse final de semana, né? Que me questionaram o negócio da política. Eu falei, não é pra mim. Mas o que te impede? A patroa? Não é pra mim. Não, você sabe o que acontece? Para você entrar na política, você tem que ser político. Às vezes, mas é quase pode acontecer de eu entrar na política e despertar o político em mim. Entendi. Sabe? Mas você começa a se deparar com tantas situações, cara, que aquilo vai te... Sabe? Você não consegue fazer as coisas sozinho. Você vê famílias aí precisando, às vezes, de um sacolão, cara. E aí você pega não vou dizer Cidrolândia, mas usando aí o estado inteiro, o município tem recurso, sabe? E aí dificulta. Aí burocracia. Sabe? Eu, por exemplo, eu fiz uma doação esses tempos, e não é nem por questão de querer me engrandecer, mas nós fizemos uma doação de cobertores, mas não politicamente, porque eu vi que dava para mim fazer. Peguei e fui lá, comprei esses cobertores e doamos. Saiu na mídia, aí saiu um monte de coisa. E teve pessoas falando em minha época da política, tá querendo entrar na política. Né? Aquele trabalho que o pessoal sabe das redes sociais dos sacolões, a gente dá 100 e pouco sacolão todo ano. E aí eu fazia no Facebook, as pessoas indicavam alguma família que realmente tivesse precisando, né? Isso é legal. Tivesse precisando. E aí eu pedia para o funcionário do escritório ir lá, em loco, para ver. Chegava para mim e falava, doutor, realmente é um barraquinho, tem 3 crianças, tá assim assado. E aí a gente juntava isso aí e distribuía. E as pessoas iam falar de mim que eu estava fazendo política. Então, as pessoas misturam muito, sabe? Muito você fazer uma ação social. O falatório desanima. Bom, pessoal, deixa eu agradecer aqui a doutora Maria Rita Orlindo, está aqui com a gente, o Paulo Correia, Gibão Araújo e também o doutor Elcio Rei Campo Flores, né?
o doutor Elcio, que é médico. Obrigado aí, doutor, pela audiência. O Gibão que tem a loja de informática ali na João Márcio Ferreira Terra, inclusive um ótimo atendimento do Gibão lá, hein? Rapaz, você sabe que o Gibão, ele tem um irmão gêmeos, né? Você sabia disso? O Gilmar, né? Tem o Gilmar. E um dia, ele que presta, o Gibão que cuida da parte de informática, coisa do escritório, tudo. E sempre me atendeu, não tem hora, o menino fora merece aí, né? Esse respaldo que ele tem. E aí um dia eu fui no mercado, num depósito de construção, e aí cheguei no caixa e falei, ué, o que você está fazendo aqui, cara? Você estava lá no escritório agora, você trabalha aqui também? E não era o irmão dele, cara. Eles são idênticos. Igualzinho. Eu falei, rapaz, vocês têm que usar alguma coisa para distinguir um do outro. Um do outro, porque complica demais, rapaz. Eles são muito parecidos. Isso é verdade. Bom, estamos chegando ao final aqui. Antes, eu quero falar de uma coisa boa, né, doutor João? Que é as suas ações como pecuarista, né? Você é um pecuarista, de vez em quando tá lá no Pantanal e faz sucesso nas redes sociais, né? Tem até TikTok o homem, rapaz. O homem tá violento, hein? Tá lá com milhões de visualizações no TikTok. Pai, eu tive um vídeo no TikTok, deu 7 milhões e pouco, né? De visualização. 7 milhões é muita coisa, hein? É muito. Parabéns. Mas todos têm. Fala sobre isso aí, até, Lucas, temos imagens aí, né? Do Dr. João aí. Cadê aquela dele capinando lá a mandioca? Esse é aqui em casa. Ah, é aqui? Esse aqui é aqui em casa. Esse é onde eu moro ali, eu tenho um tanque na frente de casa ali. Achei que era no Pantanal, isso aí não é não, né? Eu vi esse lago aí e falei, isso aqui deve ser no Pantanal. Não, você sabe o que eu fiz desse vídeo aí? E deu uma repercussão boa, porque as pessoas vão na casa de quem tem chácara, quem tem fazenda, e a primeira coisa que ele te fala é assim, tem um frango aí? Ou então te pede um pé de mandioca, fala, você não tem na hora de ir embora, você não me arruma uma mandioca? Eu falei, rapaz, para carpir ninguém ajuda. Ninguém ajuda, mas para pedir uma mandioca ou um frango é fora do comum. Aí eu falei, por que não? Quando você for dar a rama a mandioca, dá umas ramas junto, que aí a pessoa fala, leva, quem sabe você plantando essa rama. Tudo dá trabalho. Né? E aí tem o vídeo aí, cadê o vídeo do Dr. João pegando na cobra? O homem, olha lá. Eita, rapaz, fala disso aí, João. Isso é uma jiboia. Estava na estrada e o carro, para não matar, eu tirei ela dali e coloquei numa roça de milho. Mas, rapaz, tá parecendo, como que é o cara lá, Lucas, do... Richard. Rapaz. Eu coloquei na roça de milho, até falei para as pessoas que for pegar milho, né? Mas não tem cuidado, ter cuidado, porque... Mas pega sucuri também, né? Pega venenosa também ou não? Rapaz, já pegamos algumas cobras, mas cuidado. No Pantanal, por exemplo, é muita sucuri. Pantanal é muita sucuri. Entendeu? Mas é tranquilo? Eu tenho vários vídeos já com sucuri. Eu não vou aqui, né, pessoal, ao vivo aqui, aprender a pegar em cobra, né? Mas é curioso, né? Tem que ter um cuidado, né? É claro. Tem que ter um cuidado. A sucuri não tem veneno, né? Sim. A jiboia também não tem veneno. Só que machuca, né? Uma mordida numa sucuri. Só o susto. Dependendo do tamanho, né? Um susto. E aí... Outros animais também ou não? Rapaz, ali no Pantanal, principalmente no Pantanal, a gente é uma cultura diferente, né? Nós temos a serra, que é aqui, produção de lavoura, tudo, e temos o Pantanal, que é uma área alagável. As pessoas falam que Pantanal é a região alagada. Não, é alagável, porque ele seca também. Seca, Então, mas o Pantanal você tem contato com a natureza. Eu falo assim que quem tem área no Pantanal, quem frequenta o Pantanal, tem um diferencial muito grande aqui da serra, porque aqui você vai na fazenda de um colega seu, é aquele mesmo percurso, é as mesmas coisas que você viu na estrada e acabou. Você não tem uma novidade além disso. Quando você vai para o Pantanal, você nunca sabe o que você vai ver. Você pode entrar na estrada de chão e topar com uma onça. Anda um pouco com um jacaré, anda um pouco com uma capivara, anda um pouco com uma sucuri. Entendeu? Então o Pantanal ele tem essa diversidade. E isso me atrai muito pro Pantanal por causa disso. Eu gosto muito do Pantanal mesmo. E tem outra paixão que é a música, né? É a viola. Gosto de tocar uma viola. Tem um vídeo aí também. Não, tem na plataforma nacional no Spotify, né? Já tem música minha com composição com o Albert Sater, que é colega da gente, já na plataforma nacional já. Pode pôr? Sim, vamos ver aí. Olha lá, ó.
Isso é uma viola, né? É, isso é uma viola. Rapaz, tocar viola não é fácil, hein? De onde que surgiu esse dom aí, João? Eu sempre gostei de tocar violão. Violão eu sempre gostei desde criança. E aí quando eu fui mexer no Pantanal, me surgiu uma oportunidade de comprar um avião. Um Cessna. E esse avião era do Almir Sater. E aí a fazenda do Almir Sater é próximo. E aí foi onde eu conheci o Almir. Lá na fazenda, eu almocei lá com ele, fizemos uma amizade, aí eu comprei esse avião. Aí ele emprestava para ele, eu usava, emprestava para ele, até que ele comprou um Cessna, ele comprou um outro avião. E aí saiu aí na mídia, que roubaram os aviões lá em Aquidauana. Eu lembro. Entraram lá e roubaram, e um dos aviões que roubaram, nesse dia, no dia anterior, o meu avião tinha vindo para passar pela inspeção na oficina para a ANAC. No dia anterior. No outro dia entrou o ladrão lá e meu avião estava abastecido. Se ele tivesse lá, tinham levado também. Tinham levado. E aí levaram do Almir. E aí eu cedi o meu para ele. Ficou um bom tempo com o Almir voando para lá e para cá. Até depois eu vendi o avião. Mas aí eu conheci ele. E aí, nesse negócio de viola, o Almir me deu a dica. Falou, você está aqui no Pantanal. Você toca uma viola. Eu podia começar gravar, a desenvolver esse lado da viola também. Falou, porque aqui só tem eu. Isso ele falou para mim. E aí ele me indicou algumas produtoras, me indicou o pessoal dele mesmo, dos músicos, o produtor musical. E aí eles começaram a fazer essas gravações. Mas aí eu fiquei com um pé na advocacia e um pé na música. E aí eu fiz um propósito. Eu falei, olha, eu vou tocar a advocacia mais um tempo, até completar uma bagagem de música já na plataforma nacional para a gente começar a divulgar. Eu recebi um convite, agora na pandemia, para me tocar em Corumbá com o Zé Ramalho. Lá em Corumbá com o Zé Ramalho, já a viola. Recebi um convite para tocar em Dourados também com o amigo do Almir lá, o... Paulo Simões? Não. É Renato Teixeira, né? Renato Teixeira, que também eu tenho música com ele. Mas aí eu dei uma freada, falei, não, deixa eu me dedicar ao escritório, estou me dedicando mais ao escritório, esse ano que vem eu vou me dedicar bem ao escritório. Aí se a música começar a fluir mais, aí a gente pode pensar em alguma coisa, algum projeto. Mas já recebi vários convites. Esse tipo de música faz parte da nossa cultura, né, João? É uma música diferente, né? É uma viola, é um estilo mais violeiro, umas músicas mais para se ouvir mesmo. Sim, mais sertanejo, né? Isso é muito bom. Parabéns aí pela sua trajetória, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, entender um pouquinho, João, das suas questões aí do direito, né? A gente sempre fica muito curioso, né? Para saber como que tudo isso funciona. A cada entrevistado aqui, eu aprendo um pouquinho, né? Hoje a gente teve um grande aprendizado aqui com você, te convido aqui para retornar, estar mais vezes aqui conosco, né, conversando com a sociedade. Isso é muito importante, é uma forma de utilidade pública, né, da sociedade ficar sabendo também das novidades aí do direito. É sempre bom a gente aprender, e a gente tem tido aqui bons índices de audiência, né, o pessoal tem gostado e por isso a gente sempre vai convidando vocês aí para estar conversando com a sociedade. Isso com certeza é muito importante. Lucas, já temos aí um ganhador? Não sorteei ainda, vou sortear. Então beleza, deixa eu só agradecer aqui os nossos parceiros enquanto você faz o sorteio aqui, mandar um abraço aqui pro Nutrimais Atacado, né, o Buchanelli e a Marisa, a E-Forte Incorporadora lá do Rafael e da Rose, e a E-Forte que vem com lançamento em Sidrolândia, está com lançamentos também em Maracaju e também no município de Jardim. A E-Forte, que é uma gigante aí do setor de imóveis, né, já está com o 3º empreendimento em Sidrolândia, né, começou ali com Sofia Ferreira, condomínio, depois o Ecoparque Fratelli e agora vai ter mais um Ecoparque, só que agora no grande bairro São Bento. Esse Ecoparque tenho certeza que vai valorizar bastante aquela região ali do Divanantes, do Jardim Pindorama, próximo também ao Sofia Ferreira, então tenho certeza que vai ser extremamente positivo, né? Um abraço também aqui aos meus amigos da IVR-Net, da Clínica Divertidamente, as meninas da clínica que fazem um trabalho excepcional com as nossas crianças. Meu abraço aí a Kátia, todas as meninas
da Clínica Divertidamente. Abraço também aos meus amigos do restaurante Que Delícia, o Josias, a Lourdes e todo mundo lá do Que Delícia, que realmente trazem aí um almoço muito especial todos os dias. De domingo a domingo tem almoço no restaurante Que Delícia, que fica ali na Avenida Aroeira, pertinho ali entre o Pé de Cedro e também o bairro Vival dos Ipês. Beleza? Vamos lá, Lucas? Odinei Romero. Odinei Romero acaba de faturar R$50 no Pix. Entre em contato aí com a gente para a gente mandar para você, Odinei. Obrigado aí pela sua participação. Dr. João Carlos, foi um prazer receber aqui você, a sua esposa. Sempre estejam convidados a retornar e estar fazendo um papo aqui com a gente. Eu que agradeço a todos aí que prestigiaram, que ficaram com a gente nessa entrevista. E muito obrigado, me coloco à disposição. O que precisar pode contar comigo, é só dar um alô. Maravilha, muito obrigado a você, amigo e amiga internauta, que participou do episódio de número 88 com o advogado e pecuarista João Carlos Arguelho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima.